contra-razão. Teve uma vez, olha essa história, cheguei, o Salomão falou, uma advogada que me ligou, um processo executório, ela queria fazer acordo com o meu sócio na fase executória. E aí ela falou assim, olha, doutor, é porque a gente recorreu aqui, já estava na fase executória, o processo tinha transitado, e vocês não contra-razoaram. Não tinha nem por que ela estar falando isso, porque a gente estava com o processo transitado na fase de execução. Ele riu e veio me contar essa história. Por que a gente não contra-razoou? Porque é facultado a mim. Se eu tenho uma sentença perfeita, tudo que a gente pediu, ela condenou. E condenou bem fundamentado. Dialogou em todos os pontos. A pessoa faz um RO, basicamente um recurso procrastinatório, que a gente sabe que não vai vencer, com matérias que já estão pacificadas, a gente já tem essa experiência, e a gente tem uma sentença. Eu colocar uma contra-razão para ventilar o que a sentença já mostrou, óbvio que o desembargo vai olhar a sentença. Eu tenho uma sentença, é muito mais forte do que uma contra-razão, pessoal. A contra-razão, quando foi que eu contra-razoei? Em poucas vezes que contra-razoei. Olha, porque a pessoa tentou modificar, já vi gente que botou o trecho da sentença, e aí pediu, obviamente, litigância de má-fé, falou, olha, a sentença disse isso. Tu ia olhar lá na sentença, não tinha dito aquilo. Então aí eu fiz uma contra-razão para destacar a má-fé. Mas se eu vou só replicar o que a sentença já tem, pelo amor de Deus. Não é isso. Então não faça. O que a gente não podia falar? A gente não recorreu porque a gente desacreditou totalmente desse teu recurso. Ponto. A gente confia no judiciário. Essa é a regra. Ai, no judiciário iam falar que era culpa tua. Não é culpa minha, pô. A gente tem uma sentença, eu tenho uma inicial, eu tenho uma produção de prova. O efeito, quando o juiz... Olha só, o desembargo, quando ele vai analisar um recurso e vai decidir sobre a sua modificação ou não, ele tem uma coisa que é chamada efeito em profundidade. O que é efeito em profundidade? Ele pode ir até o início do processo, pegar na inicial uma informação para colocar no acórdão. Ele não se limita àquele recurso ou àquela contra-razão. Ele tem um efeito em profundidade, pode analisar sentença, pode analisar documento do primeiro grau, ele pode analisar tudo. Por isso que a gente chama de devolução do processo ao segundo grau. Porque é como se o processo tivesse originariamente responsável por eles, né? Então, enfim, não vou entrar nesse termo técnico, mas o processo integralmente está na mão deles. O juiz aqui ordenou em primeiro grau, mas a gente devolveu aqui para a instância superior, que é dono de tudo isso. Então, eu preciso dessa contra-razão? Não, porque estava tudo lá. Ah, foi ausente esse ato. Porque seria um ato em excesso, e ato em excesso também atrapalha. Ato vago. Não vamos fazer isso. Então, ele não, obviamente não falou, minha filha, não acreditei no teu... Não, né? Não lembro agora também se era um advogado. Ei, pá, tá falando besteira. Mas a grande questão era essa. Como é que eu vou explicar para ela tudo isso? Porque a gente tem tanta confiança no que a gente está fazendo, que eu não preciso fazer uma contra-razão. Embora dentro de escritórios as pessoas obriguem a pessoa a fazer contra-razão. Fazer a contra-razão. Impugnação a documento. Não tenho que impugnar todos os documentos, não modificam nada do que eu pedi. Nada. As pessoas normalmente elas vêm desesperadas. Gente, eu vou ter que fazer impugnação a documento. Tá, existe algum documento ali que modifica, que suspende, impede tudo que tu está pretendendo e as provas que estão lá? Não. Tem algum documento falso? Não. Então tu vai impugnar o quê, macho? Não tem o que impugnar não. Fica na tua. Ai, mas se eu não impugnar, significa que eu estou concordando com a contestação? Não, não existe impugnação à contestação. Tem muita gente que fala isso. Ah, impugnar a contestação. Tá doido. Não tem impugnação à contestação. A parte pode argumentar o que ela quer, desde que ela prove. Isso seria um cerceamento de defesa. Deixa ela se defender lá. Mas está aqui a minha produção de prova. Está aqui as testemunhas, está aqui os documentos, está aqui os vídeos, está aqui os áudios. O que ela está falando não é o que vai se tornar verdade. Isso não é prova. Tá? Contestação não é prova. Então a gente não impugna. Se impugna documento sobre legitimidade, se ele trouxer algum empecilho. Não trouxe. Não tem que impugnar nada. E aí, às vezes, é esse o que desespera vocês. E às vezes vocês estão desesperados por algo que está só na cabeça de vocês. Só que o único jeito de ter confiança em não fazer algo, em dar produtividade ao teu processo, em ter essa autonomia, é estudando.